Bom dia a todos, estamos aqui de volta com o Agro na Prática, hoje com a nossa segunda aula sobre a cultura do sorgo. E nada mais importante do que avaliarmos um período de pré-implantação da cultura, observando-se dois pré-requisitos primordiais. Primeiro deles, temperatura, segundo, umidade. Falando-se sobre a temperatura, sabemos que o sorgo é uma planta que apresenta uma rusticidade, é uma planta do norte da África, ao qual ela vem de regiões de clima mais quente. Então, o solo para a semeadura, não somente do sorgo, mas também de diversas outras culturas agronômicas, necessita de uma temperatura aproximada entre 20 e 30 graus Celsius. Esta margem de temperatura é ideal para o total desenvolvimento pleno da semente, para que você consiga ter um stand bastante produtivo, né, na hora de você realizar a sua colheita. Por que temperaturas abaixo de 20 graus Celsius não são tão interessantes? Pelo simples fato de a semente estar em processo de hibernação, a semente ela não é ativada para germinar. Segundo passo, o solo, como todos nós sabemos, ele é vivo. E por ser vivo, apresenta bactérias benéficas e maléficas. E neste ponto de temperatura muito baixa, é propício para a propagação, né, e infestação de fungos maléficos. E estes fungos maléficos podem não somente degradar a semente, mas também como degradar as plântulas. Plântulas aquelas que vocês viram no nosso vídeo anterior, né, com 5 dias de emergência. Então, um dos primeiros pré-requisitos a serem avaliados antes da implantação da cultura é observarmos a temperatura do solo. E o segundo ponto a ser observado é a umidade do solo. Então aqui trabalharemos inicialmente dois lados: ponto de murcha permanente e capacidade máxima de campo. Capacidade máxima de campo é quando o solo tem a sua capacidade máxima de absorção de água sem que haja corrimento. O solo ele é composto por 45% de argila, silt, areia, 5% de matéria orgânica, 25% de água e 25% de ar, porque as plantas necessitam de ar para aeração, respiração temadicular, respiração das bactérias também do solo, dos seres vivos, né? Que o solo é vivo, então ele necessita também de oxigênio. É aí que entra um dos problemas quando se tem capacidade de campo a 100%, porque você retira parte do ar presente no solo e incorpora a água no local do ar. Isto não é interessante para o plantio. Primeiramente, no ponto de vista operacional. Quando se vai para o plantio e o solo está com a quantidade de água muito alta, o que acontece? Principalmente quando o solo é argiloso. O solo argiloso ele é muito aderente. As partículas têm uma adesão maior no implemento. Esta adesão do implemento fica formando barro ali na botinha da plantadeira. Isso dificulta tampar a semente na hora que esta é lançada ao solo, porque vai formando ali torrões, aquela argila vai se aderindo ao implemento e dificulta o operacional. Segundo, pode-se formar um espelhamento do sulco de plantio. O espelhamento do sulco de plantio é quando se aumenta a densidade das paredes do sulco. E isto dificultará o desenvolvimento da radícula da plantinha ali que vai estar germinando poucos dias, né? Outro problema muito grande: perda de ar no solo. Por quê? Porque a área que seria completa por ar, que é os 25%, estará saturada de água. E esta saturação de água impossibilita o processo de aeração do solo, né? Fazendo com que a semente ela não consiga germinar, ela morra afogada. Sabemos que a semente ela possui mais ou menos 13% de umidade, 13, 14%. O solo a 100%, ela dá um diferencial matricial entre a semente e o solo, fazendo com que a água entre muito rápido na semente. Isso pode ocasionar problemas de afogamento, onde a semente não consegue germinar, ou você terá perdas de stand. Um outro problema é o ponto de murcha permanente. O
ponto de murcha permanente é quando o solo está com tão pouca água, mas tão pouca água, que o sistema radicular da planta não consegue absorver. Ou seja, a planta ela possui um sistema de absorção de água contínuo, né? Ou seja, uma coluna de água contínua que faz a ligação entre as raízes e as folhas da planta. Quando falta água no solo, estes vasos eles entram ar. Na entrada de ar nesses vasos condutores, você rompe as ligações de tensão da coluna de água. Quando a planta perde a coluna de água, né, mesmo que passe por um veranico e volte a chover, a planta já está morta fisiologicamente, porque ela não consegue reconstruir esta coluna de água, né, e a planta acaba entrando em senescência. Então, o ponto de murcha permanente é quando a planta perde a capacidade de absorção de água, mesmo quando você coloca água no solo, né? Ou seja, houve o rompimento dos vasos condutores, onde ar entra dentro destes vasos e interrompe a conexão entre as moléculas de água e a planta não consegue mais absorver. Outro problema se chama vitrificação do suco de plantio. Um solo muito seco, quando você faz o suco de plantio, é como se fosse o espelhamento, só que o espelhamento é quando a capacidade de campo está alta, né? A vitrificação é quando você aumenta a densidade do suco de plantio. Isso também dificulta o processo de germinação da semente, dificultando com que a radícula possa conseguir penetrar no solo. Mais adiante, conforme os próximos veranicos, a raiz fica muito superficial, a planta não consegue se desenvolver e ela pode ficar enfraquecida pela falta de um sistema radicular profundo, ou seja, faltará água para esta planta e nutrientes posteriormente, que ficam nas camadas mais inferiores. Então, qual que é o ponto ideal para que você tenha uma boa plantabilidade, um bom processo de mecanização, uma boa quantidade do seu stand em plantas, né? Porque aqui, quando a gente fala stand, a gente fala uma boa quantidade de plantas por metro quadrado, que é isto que vai gerar a sua produtividade, né? Lá no final, no processo de colheita. Devemos ter um limiar entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, ou seja, onde estas duas forças estejam agindo, né, uma com a outra, onde você terá boas condições de plantio. Um solo com aproximadamente 60% a 70% da capacidade de campo é um solo ideal para que você possa iniciar o plantio. Infelizmente, a gente observa que por questões de clima, né, e de operacional da propriedade rural, não é muito fácil a gente pegar esses termos técnicos e levá-los à prática no campo, porque tudo depende do clima, tudo depende da questão do tempo, tudo depende de tempo a ser trabalhado na lavoura, né? Às vezes estamos num período de chuva muito extenso, não chega o período de estiagem para que a gente possa ter condições de plantio e o pessoal entra plantando mesmo assim na chuva, mas há perdas de produtividade. Mas o ideal é trabalharmos, né, o operacional juntamente com a teoria apresentada aí, né, na sala de aula e que o agrônomo recomenda ao produtor. Então, pessoal, aqui fica para vocês mais um vídeo do Agro na Prática, né? Nós trouxemos hoje duas questões muito importantes, onde trabalhamos a temperatura do solo para o plantio e a umidade do solo, que são primordiais para o desenvolvimento da semente, e teremos uma plântula e um ótimo stand, né, dando boas condições e altas produtividades. Até mais, o Agro na Prática fica aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um vídeo. Então, ó, segue o primeiro vídeo aqui do canal que eu postei semana passada para vocês sobre o estágio EC1, né, da cultura do sorgo, onde temos a plântula com 5 dias. E até mais.